Chegou a hora de ouvir um podcast sem mistério, onde saúde e bem-estar é um papo levado a sério. Olá, sejam bem-vindos ao Saúde Sem Mistério, o podcast que descomplica a saúde para você. Aqui, conversamos com especialistas para trazer respostas claras e diretas. No episódio de hoje, iremos conversar sobre AVC e primeiros socorros. Eu sou Leide Campos e hoje teremos uma conversa muito especial com o Dr. Marcos Grittner, que é médico emergencista com título em Medicina de Emergência pela Abramed, médico plantonista no Hospital São José aqui de Jaraguá do Sul e em UPAs de Joinville. Foi médico intervencionista do SAMU de Santa Catarina aqui por 8 anos e ainda é o professor no curso de medicina aqui na Estácio Idomed de Jaraguá do Sul. Com vasta experiência no atendimento de urgências e emergências em hospitais do estado, ele vai nos ajudar a entender mais sobre o que fazer diante de um possível AVC e como os primeiros socorros podem salvar vidas. Então, Dr. Marcos, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Para começar, você poderia se apresentar e falar um pouco sobre sua experiência na área de emergências médicas? Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Segunda vez que eu estou aqui no podcast. E meu foco, desde que eu me formei, tem sido atuar na área de emergência, né? Me dedico a isso e estou aqui para tirar a dúvida de vocês no que for necessário. A gente vai fazer algumas perguntinhas gerais, certo, doutor? A respeito do AVC, para que vocês possam solucionar algumas dúvidas de vocês. Primeira pergunta. Dr. Marcos, o AVC ele é um termo muito popular. Mas o que de fato é um AVC? E quais os tipos mais comuns? Vulgarmente é conhecido como derrame também, né? Pelo público mais leigo. Mas AVC significa acidente vascular cerebral. Normalmente acontece em dois tipos de AVC. Um é isquêmico, onde uma artéria cerebral ela é obstruída, causando alguns sintomas. E a outra é a ruptura de um aneurisma ou de uma própria artéria, que causa daí propriamente dito o derrame, né? Que seria o extravasamento de sangue do tecido e, consequentemente, deixa de irrigar uma parte do cérebro. Isso é conhecido como AVC. Segunda pergunta, quais seriam os sinais mais comuns de um AVC que as pessoas devem estar atentas para agir rapidamente? O AVC, como a gente tem basicamente dois tipos de AVC, a sintomatologia de cada um é diferente. Se o AVC ele for um AVC hemorrágico, né, ou seja, sangrou o cérebro, a sintomatologia ela é mais intensa. O paciente evolui, por exemplo, com dor de cabeça, vômitos com uma característica diferente. Normalmente o paciente acaba não tendo nem náusea antes. Pode acontecer o rebaixamento de nível de consciência, o paciente fica inconsciente. Então essa é algumas das características do AVC hemorrágico. Já o AVC isquêmico, ele não costuma cursar com dor de cabeça, nada disso. O paciente acaba perdendo as suas funções. Altera a fala, a face pode ficar torta, né? Puxa o lábio para um dos lados, perde a força motora em um dos lados do corpo. Então, é mais característico, tem uma característica de ter dor, vômito e rebaixamento de nível de consciência, e o outro não. O outro são perdas normalmente motoras. Bacana. Terceira, né? Sabemos que o tempo ele é muito importante para socorrer uma vítima, né, de AVC. Por que agir rápido é tão importante e o que pode ocorrer se houver alguma demora? Vou começar do final. Se houver demora, o paciente vai ficar com mais sequelas. Né? Então, se no AVC isquêmico, quanto antes ele chegar num centro de atendimento especializado em AVC, ele pode ser revertido através de trombólise ou então até de cateterismo. Já o AVC hemorrágico, ele também tem seu tempo. Mas como é um sangramento cerebral, ele precisa também ser avaliado de uma forma precoce, mas nem sempre o tratamento dele é eficaz, né? Então, se tem mais resultado hoje no tratamento do AVC isquêmico num período bem precoce, o mais precoce possível. É o ideal, né? É o ideal. Ok.
Doutor, você teria alguma dica para que a gente possa lembrar o que fazer imediatamente ao suspeitar que tem alguém tendo um AVC naquele momento? Identificado que o paciente está alterado, né? Por exemplo, o paciente parou de falar, está com uma alteração na face, não consegue ficar em pé e descartado outros problemas, ele deve ser encaminhado imediatamente ao hospital. Às vezes, por meio próprio, é mais rápido, né? Se ganha tempo, porque quando a ambulância vai até o local, ela demora o tempo de sair da base, ir até o local, pegar o paciente e avaliar, e às vezes, tendo familiar ou o acompanhante, tendo como levar esse paciente para o hospital de uma forma mais rápida, se ganha às vezes alguns minutos preciosos na avaliação, no tratamento para que não tenha sequelas. Justamente a questão do tempo ser importante. Exatamente. Nessa situação, né? Minutos são importantes. Sim. Agora, já no AVC hemorrágico, se for em decorrência de trauma, né? O paciente caiu, bateu a cabeça, ele não deve ser levado por meios próprios. Aí deve ser chamado uma ambulância, porque o trajeto chacoalhando o paciente pode prejudicar a questão neurológica dele. E acabar piorando o quadro clínico, né? Exatamente. Ok. O que não deve ser feito quando se espera a ajuda? Uma regra geral em qualquer tipo de emergência. Se a pessoa não sabe o que fazer, é melhor não fazer nada do que fazer alguma coisa que vá prejudicar, né? Então é mais ou menos isso que eu falei. Se o paciente não for trauma, é encaminhar o paciente de forma precoce para o hospital. Se ele tiver um trauma, deixar ele imóvel como ele está até que chegue o socorro. Então, o ideal, no caso, seria, caso você não saiba como proceder, chamar o SAMU. Exatamente. Né? Digitar 192 e chamar o SAMU. Exatamente. Ok. Existe alguma maneira de prevenir o AVC? Várias, né? Manter hábitos saudáveis de vida, álcool, usar com moderação. Se o paciente tiver comorbidades como pressão alta, diabetes, manter as comorbidades sob controle, né? Fazer avaliações periódicas, atividade física em geral, isso acaba não prevenindo, mas minimizando os riscos de ter um AVC. Show, bacana. Agora vamos para um bate-bola de mitos e verdades sobre o AVC. Doutor, pressão alta é um dos principais fatores de risco para o AVC? Não é o principal, mas ele contribui, né? Principalmente para o AVC hemorrágico. Pacientes que mantêm a pressão elevada durante um período muito grande de tempo pode causar o AVC hemorrágico. Ok. Doutor, se os sintomas desaparecem, não é necessário procurar ajuda? Porque ele pode ter tido um AIT, um acidente isquêmico transitório, onde tem uma obstrução parcial ou temporária de uma artéria. O paciente fica com o sintoma do AVC durante alguns minutos, podendo ser até poucas horas, e depois aquele sintoma passa. Esse paciente ele tem um risco de em torno de 25% de ter um AVC propriamente dito, né, um AVC mesmo, dentro de até 2 dias. Então, mesmo que o paciente teve um AIT, ou seja, o sintoma começou e passou, ele obrigatoriamente precisa de uma avaliação de um neurologista. Certo. Beber vinho ou álcool com moderação protege contra o AVC? Não, o álcool ele é um fator de risco, né? O vinho, alguns tipos de vinho tinto, ele tem uma função mais cardiovascular na questão da antioxidação, né? Ele funciona como um antioxidante, mas para o AVC, não. Certo. Essa pode ser uma dúvida de muitas pessoas. Dar aspirina quando alguém está tendo AVC é bom? Isso é verdade? A anticoagulação de um paciente, ela é feita no ambiente hospitalar. Se o paciente estiver tendo um AVC hemorrágico, isso dali vai prejudicar o paciente. No momento de um AVC isquêmico, a aspirina ela não é usada no primeiro momento. Então, deve-se evitar dar qualquer tipo de medicação ou até alimento para um paciente com suspeita de AVC, porque pode ocasionar outros problemas de saúde. Entendi.
E por fim, para finalizarmos, AVC sempre causa perda de consciência? Não, nem sempre. O paciente às vezes pode, num AVC isquêmico, por exemplo, ele pode perder a fala, pode ter um déficit motor, mas ele pode te entender, né? Você questiona ele não fala, mas ele movimenta a cabeça, ele está te entendendo. Depende do nível de acometimento cerebral no AVC, né? Para encerrar, doutor, quais as dicas você poderia nos dar para quem quer proteger a saúde do cérebro ao longo da vida? Para não deixar uma dica muito complicada, né? Manter uma alimentação saudável ao longo do tempo, ao longo da vida. Não adianta fazer isso só durante um período de tempo. Manter uma atividade física mínima e para os pacientes, para as pessoas que têm alguma comorbidade, mantê-las controladas. Aderir a tratamento e sempre fazer uma avaliação médica periódica. Chegamos ao fim de mais um episódio do Saúde Sem Mistério. Esperamos que as informações de hoje tenham sido úteis para você e que você consiga agir rapidamente diante de uma situação de emergência como o AVC. Dr. Marcos, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco e nos ajudar a desmistificar esse tema tão importante que é o AVC. Agora, sinta-se à vontade para divulgar as suas redes sociais e para dar uma palavrinha para a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui e caso vocês tenham interesse em algum outro tema que seja da minha área, eu fico à disposição. E vai ficar aqui no vídeo abaixo as minhas redes sociais para quem porventura quiser nos seguir. Muito obrigado. A gente que agradece, na verdade. E para quem nos ouviu até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Se achou esse conteúdo útil, não se esqueça de compartilhar com quem você ama. Ativa o sininho e nos segue no Instagram para não perder nada. @podcast Saúde Sem Mistério. Até logo!